e o New York Times, e não somente o New York Times, várias das mídias de mainstream jornalístico do mundo já conseguem vislumbrar que o problema do Brasil não é ideológico. O problema do Brasil é aquilo que a Lava Jato demonstrou, que o grupo que, ancorado na questão marxista, da ideologia da esquerda, chega ao poder e acontece o mensalão, depois acontece o petrolão, e o que a Lava Jato mostrou é que é uma organização criminosa, Paulo. Você sabe que eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo naquele evento em que a Maria Elvira Salazar pegou a foto do Alexandre de Moraes e levantou? Você lembra daquele evento que foi no Congresso, aqui no Capitólio dos Estados Unidos, em Washington? Eu estava lá. Você sabe que quando eu conversei com os assessores dos parlamentares, o que eles me perguntaram não era sobre o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes é tido aqui nos Estados Unidos até de uma maneira meio caricata. Parece que eles olham, esse cara deve ser um psicopata, alguém que chegou na Suprema Corte e as pessoas não vislumbram que as suas atitudes não estão aderentes até mesmo com a legislação. Agora, sabe o que eles me perguntaram? Se era verdade que o Zanin tinha sido aprovado pelo Senado. Porque para o americano, para o mainstream jornalístico, para toda a imprensa internacional, é óbvio que o próprio Toffoli e o próprio Zanin jamais poderiam ter chegado ao Supremo Tribunal Federal. E agora, mais recentemente, quando Lula diz que havia necessidade de colocar um ministro mais ligado à política, isso é um absurdo, não somente pelo fato dele se ufanar de ser um comunista, o Flávio Dino, mas ele dizendo que foi bom colocar alguém no Supremo Tribunal Federal que leva uma bagagem política. Ou seja, esse desvirtuamento, Paulo, é o que está reverberando aqui fora. Eles estão vendo que o Zanin, o próprio Toffoli, eles estão desmontando a Lava Jato, porque o Zanin era advogado do Lula. Aquele que foi condenado, você já pensou? O sogro dele, o sogro do Zanin, junto com a esposa do Zanin, estão ligados naqueles escândalos lá da Varig, ainda do Aeros, lá de trás. Tudo isso que já aconteceu, toda aquela corrupção, agora você tem dentro do Supremo Tribunal Federal vários dos atores que estão envolvidos com a Lava Jato desmontando, e obviamente isso tem reverberação em toda a América Latina. Para você ter uma ideia, tem mais de 10, se não me engano, 12 países que condenaram os seus políticos, os seus gestores por propinas da Odebrecht e das outras construtoras, com inserção do BNDES. O esquema de corrupção foi o maior da história do país. E como é que a comunidade internacional hoje olha para o Brasil? Como um país que está valorizando aqueles atores da corrupção, em que um ex-presidente que estava à frente desse esquema volta ao poder e desfaz. Chegou ao ponto agora de se devolver dinheiro para quem fez acordo de leniência. E isso reverbera. Você sabe que no Peru, 4 presidentes foram condenados. Houve acordos de leniência da Odebrecht. Um dos presidentes se suicidou porque foi condenado exatamente por causa dessas ações de corrupção capitaneadas pelo PT, pelo BNDES, por esse grupo. Então, Paulo, é uma vergonha. O problema do Brasil não é ideológico, não é entre esquerda e direita, é entre uma associação criminosa, um grupo mafioso que se instala no poder e hoje todos já percebem isso. O Brasil é um narco-estado? Talvez caminhe para isso, mas uma coisa eu posso dizer, desmontar a Lava Jato com esse requinte que está sendo feito no Brasil é sinônimo de que, pelo menos, é um país que tem um esquema mafioso ali junto ao poder.